O conjunto continue aqui na sua posição, continuem aqui, que vão cantar mais ainda, né? Para adorar o Senhor nessa noite. Agora vamos receber nosso irmão Valmor Bona, que vai trazer a palavra nessa noite, ministrar. Mas vamos recebê-lo sem palmas. Aleluia, sem glória a Deus. Palma para Jesus, né? Palmas todas aí para Nós Jesus. vamos estão batendo palma para Jesus, amém, glória a Deus. Para Jesus Cristo, isso que é importante. E aí, como é que foi a estreante hoje? Foi bem? Hã? Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja do Senhor com a paz do Senhor, amém? Fico feliz por ver vocês. Não estava ali abraçando cada um, mas eu estava em oração. Porque acontece coisas que a gente tem que orar, as lutas vêm, mas a gente só ganha ela no joelho, né? Então eu sei que, pelas coisas que acontecem, eu sei que quem não gosta é um chamado inimigo que se chama, todo mundo das igrejas diz o capiroto, né? Esse cão não gosta da nossa vitória, mas ele vai ter que engolir a nossa vitória, porque a nossa vitória é certa. Eu sou uma pessoa convicta disso, mas você tem que ser convicto nisso. Hoje eu vou contar uma história de um homem convicto e um homem vitorioso, que ele atravessou muitas coisas e teve uma vitória, porque ele foi convicto no que ele fazia. Embora eu não sei se ele conheceu Deus, mas ele foi usado por Deus. E todos conhecem esse homem, ou conhecem o seu produto. E hoje nós saberemos dessa história. Amém, povo? Glória a Deus. Estão todo mundo esperando hoje? Glória a Deus. Às vezes vem um vento, sopra para um lado. Eu estava falando para o meu amigo Elise hoje, né, Elise? Nós fomos no monte ontem. E esse monte estava tão gostoso. Nós fomos num lugar para quem crê. Para quem crê. Um anjo do Senhor colocou os pés. Um homem que nunca ninguém conhecia. E ele foi com uma foicinha a um lugar que nem trigo tinha e disse que ele queria colher trigo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. E esse homem chegou naquela casa, tinha uma criança que saiu do hospital e foi para sua casa para morrer nos braços da mãe. O pai me falou isso ontem. Ou ontem, quando nós fomos lá de manhã? Ontem de tarde. Levou a criança para morrer em casa. A criança não tinha mais pele na cabeça, o couro cabeludo já tinha caído de tanta ferida. E na mesma noite, à tardinha, quando eles estavam tomando chimarrão, chegou esse homem de bombacha. Por isso que eu digo, quando nós formos pregar para índio, nós temos que ir com arco e flecha lá. Não podemos ir de eterno, porque nós vamos botar tudo a correr. É verdade, né? Não estou bonito hoje, minha filha, muito obrigado. Ela me trouxe, né, para esconder a barriga, né? Ela disse que colocou até uns travesseiros, diz assim, né? Tem que dar graça, né, minha filha? Mas o importante é que os travesseiros deu certo. E esse homem chegou à tardinha naquela casa, chamando o homem, seu Militão, como é que vai o senhor? Seu Alfredo, como é que vai o senhor? Pelo nome, e ninguém conhecia. E ele orou pelaquela criança, dentro daquela casa, sentou na mesa junto com os 10 irmãos, e mais o pai e a mãe, que eram 12, mas a criança era 13. Ele era o 14º. E ali, quando ele colocou a mão, ele disse: não, essa criança não tem mais nada, fica tranquilo, já, ela está curada. No outro dia começou a secar, e no outro dia ninguém mais encontrou o homem naquela casa. Inclusive o quarto onde ele estava ficou fechado por dentro, e a cama ficou bem esticadinha. E ali nós estava lá, né, Elise? Então eu ouvi
as minhas filhas ouviram quem foi junto, né? Ouviram o testemunho desse homem, e ali nós estávamos ontem, clamando pela família dele, no local onde ele se apresentou, e depois nós fomos numa caverna, né, Elísio? Orar lá no pé do cerro, que nós já, em espírito, eu já batizei a caverna de Elias, glória a Deus, porque lá ele se escondeu quando fugia de Jezabel. Então nós fomos para lá e se escondemos, e a história lá mais ou menos é igual, diz que os homens se escondiam naquela caverna, no tempo da Revolução, quando os inimigos vinham, tinha um louro, que eles subiam naquele louro, subiam em cima do morro. Isso o homem nos falou. Então, só nós não podemos fugir, por causa que lá não tem mais o louro, é verdade, né? Então, como nós temos Deus, nós não vamos fugir, não. Amados, e eu digo para vocês assim, ó, que eu creio que isso vai nos aproximar muito aqueles que querem ir para monte orar. Nós saímos do conforto da nossa casa e fomos para o monte. Chegamos, eu fui dormir umas 3 horas da manhã. 8 horas eu estava aqui. E eu quero dizer que foi uma maravilha. Deus falou muito naquele lugar. E as últimas palavras do Senhor foi: eu trouxe vocês na rocha. Foi ou não foi? Então eu quero dizer para vocês que eu creio no que Deus tem. Nós somos na minoria, mas com a mão do Senhor vai ser uma avalanche nesta nação. Creia quem quiser. Tem alguém assistindo e de uma forma ou de outra mandou algo para nós, com alguma certa fagulha no coração, pois eu vou me dirigir a ele. Diz que quer ouvir Deus falando. Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia e leia qualquer versículo que é Deus falando com você. Mas Deus já falou bastante hoje com você. Mas eu vou ler mais um versículo que ficou para trás, em 17. Só para essa pessoa que jogou uma seta e está com o coração cheio. E eu vou ler para que Deus tenha misericórdia na tua vida e que Ele continua tendo misericórdia para te tirar desse mar que está te levando de orgulho e de soberba. Assim diz, lá no livro de João, no Evangelho de João 17:17, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade, anda nela, e tu saberás quem é Deus. Da mesma forma que você julga, amado irmão querido, é da forma que você vai ser julgado. Aqui nós fizemos a obra, aqui nós olhamos para o homem e para a mulher, e queremos ser transformados com Deus. Amém? E aqui nas quarta-feiras a gente ouve, embora a quarta não deu, porque deu vendaval aí, e a luz tivemos problema, né? Mas eu quero dizer que esses problemas foram sanados às 8 horas. Era para nós ter vindo, né? Eu estava aqui esperando. Mas como vocês não vieram, porque nós demos um telefonema que dizia que não dava para vir, eu fiquei aqui orando por vocês. Amém? Eu fiquei aqui, posei aqui. Eu digo, hoje, mulher, eu não vou para casa, eu estou emburrado contigo. Fica lá. E lá em casa tinha uma turma grande, viu? Uma turma grande. E graças a Deus eles ficaram até tarde, né? Também olhando as pregações, glória a Deus, né? E assim foi. Amém, gente? Bom, contamos um pouco de nós. Hoje nós vamos contar, enquanto que eles cantam, mais um louvor. Vocês sabem qual ou não? Imaginam? Vamos ver se nós estamos. Aleluia! Vamos cantar. Abre o coração para vocês receberem o que Deus tem hoje. Hoje nós vamos buscar da presença de Deus. E eu sei que Ele vai providenciar. Abre o coração. Abre o coração. Fico feliz, tem um irmão novo, né? Eu creio. Deus abençoe, amado. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. A sogra, glória a Deus, né?
Sabe que Ruth não abandonou a sogra por nada. É verdade, né? Ele fez a história diferente, né? Mas é mãe e filha. Mas Ruth foi mais que uma filha. Aleluia. Adore ao Senhor. Por toda a minha vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Ó Senhor, te louvarei. Oh Deus poderoso. Pois meu fôlego é a tua vida. Glorificado seja teu nome, Senhor. E nunca me cansarei. Glorificado seja. Posso ouvir a tua voz. Glória a Deus, Senhor. Receba, Pai, receba, Senhor, esse louvor. Porque esse é do nosso coração, Senhor. Sim, papai. Que me tira desta glória a Ti, Senhor. Oh Deus. E me leva até glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja. Chave, fogo e terremoto. Glorificado seja, Pai. Aleluia. Vento forte que passou. Quando você pensa que a batalha você perdeu, só que você desista, porque a tua batalha está na mão de Deus, desde que você se coloque na posição que Ele quer. Deus pega, Deus busca. Deus é o Deus da providência. Eu canso de dizer que o príncipe, a receber a princesa tem que estar pronta para receber o príncipe. E assim sucessivamente. Viva o amor de Deus. Oh Deus. Oh Deus. Glorificado. Que se vestem diante da tua voz. Deus poderoso. Não adoreça. Glorificado seja. Louvado seja. Glorificado seja. Que fiquem de pé diante de nós. Louvado seja, Senhor. E a obrigado, Senhor. Se acalma. Glorificado seja, Pai. Na voz daquele que tudo criou. Glorificado Pois seja. tua palavra Aleluia, é pura. Oh Deus. Aleluia. Tudo para os que Glórias a Ti, nele Senhor. crêem. Aleluia, Senhor. Deus dai graça, Deus dai graça. Deus dai graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado, Pai. Glorificado seja Deus. Adorado seja Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Vai de novo, vamos, cante. Aleluia. Aleluia. Não há ferrolho, nem Aleluia. vaga que se vestem diante da sua voz. Glorificado seja. Oh Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que fiquem de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura. Tudo para os que nele
Abre os seus livros, suas Bíblias. Abre os livros do Senhor, então, vamos dizer assim, né? Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Hebreus 11, 1. Só vamos ler esse versículo. O tema hoje quer dizer, o que significa fé e viver por ela? O que significa? Amém? Hebreus 11, 1. Eu vou ler a palavra e nós vamos orar. Ok? Amém? Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Aí com certeza não é. Eu conheço a Bíblia. Lá no início não é. Ela abre a Bíblia e fica bem quietinha, sabe? Lá no final, lá no início da Bíblia. O Hebreus está longe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O importante para nós é que aqui nós não vivemos para apontar o dedo um para o outro. Aqui nós vivemos uma família. E nós vamos se consertar aqui, nem que seja com o chicote de Jeová. Vai ser no laço mesmo se precisar, né? Porque nós precisamos disso. Então essa vida é uma passagem. Nós precisamos entender que Deus tem algo para nós. E nós temos que cumprir com essa tarefa que Ele tem para nós. E nós vamos cumprir. Amém, gente? Irmão Cláudio, que coisa boa. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Que se não vêm. Então, é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera? Você espera viver uma vida melhor? Você espera viver uma vida com Deus? Ser conduzido para Deus? Muito pecam, muito e consegue andar fora dos caminhos de Deus, não perguntando ao Senhor. Estou falando que eu já vivi. Não pergunta ao Senhor e vão ali na frente, tem que voltar para trás de novo. E começar tudo de novo. Quando um filho pergunta ao pai, com o coração, o que o pai respondeu lá em cima? Lembra-se? Tudo que tu pedir, filho, eu te ouço. Não estão lembrados? Tudo que tu pedes, Senhor, eu te ouço, meu filho. Está lembrado, Elício? Quando nós pedimos de coração, Deus ouve o nosso coração. Então eu clamo para a vida de cada um de vocês. Porque eu sei que vocês engatinham. Aonde eu já passei, eu sei que vocês engatinham, mas Deus levanta alguém, dá-lhe umas pancadas em alguém, para aprender, para passar mais. Nós somos um amortecedor, para passar assim mais lapidado, para que vocês não precisam passar por onde a gente passou. Mas vocês têm que abrir os ouvidos e tentar entender as coisas do Senhor. Para que vocês não sejam, quando passar pela prova, essa prova é para purificação, não é para tentação. A tentação, quem faz tentação é o inferno, não é Deus. Deus prova para purificação. E esse é o caminho que nós vamos traçar mais uma vez. É a terceira vez que eu vou falar de uma forma diferente, a mesma coisa. Mas para que nós entendamos isso. Hoje eu vou falar de fé, mas de uma forma diferente, o que era de incrédulo para crente, de crente para líder, de líder para servo de Deus. Ou salvação, purificação, serviço. Estão lembrados? 2 final de semana nós falamos sobre isso. Hoje nós vamos falar de uma forma diferente. O que é fé? Como nós falamos e foi colocado o tema, eu mesmo coloquei, o que é fé e viver por ela. Nós temos 3 tipos de fé. A fé objetiva. Mas eu quero orar antes. Pode fechar a Bíblia de vocês? Eu vou orar antes. Coloque as 2 mãos no coração.
Coloca as tuas mãos nesse sentido. Mas abre o coração hoje. Abre para que o Espírito Santo possa adentrar na tua casa, na tua vida. Possa visitar o teu espírito. Eu sei que quando Deus pega, Ele pega, mas a pessoa tem que permitir que Deus faça isso. Aqui tem prova de pessoas que Deus pegou assim, ó, papt, foi num piscar de olho. Teve um dia que nós estávamos aqui, uma palavra mudou o semblante de uma reunião. Uma palavra. Então coloca no teu coração hoje o desejo que o Espírito Santo tenha plena liberdade de agir em você. Que o Espírito Santo possa dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Trabalha em mim. Muda minha trajetória, muda minha vida. Faça de mim um vaso nas tuas mãos. Senhor, eu quero estar convicto do teu reino. Eu quero ser um herdeiro do teu reino, co-herdeiro com Cristo Jesus. Quero ser servo do Senhor Jesus para conquistar a sua amizade. Coloca isso no teu coração. Pai, aqui estou na frente do teu altar, Senhor, para te louvar, para te agradecer, para te dar graça nesse lugar. Pai, o que o Senhor tem me ministrado nos últimos dias é trazer ensinamento para todos nós. Eu também quero aprender, porque esse ensinamento, Senhor, vem direto do teu Espírito Santo. É o Senhor que coloca no meu espírito. Eu sei que eu não teria capacidade para isso, se não fosse a tua misericórdia, Pai. Então eu te peço, me encha com o teu Espírito Santo, para que eu possa sim, Pai, ser usado, para que os teus filhos aprendam, e que esta palavra que vem hoje aqui, Senhor, sirva para transformar vidas, dar entendimento. Pai, eu zelo por cada vida que aqui está, e peço ao Senhor que haja transformação, e eu sei que as famílias estão sendo tocadas, eu sei que o Senhor está ali, está tendo um propósito cada um, mas eu quero mais de Ti, Senhor. O inimigo ainda adentra sobre pessoas, ainda destrói lares, e eu não permito mais isso, Senhor, porque aqui eu represento a Tua verdade. Como o Senhor disse ontem no monte, aqui nós falamos a Tua verdade. E continuaremos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Mas então eu te peço a transformação na vida desta pessoa. A transformação na vida nesta casa. A transformação, Senhor, para que essa pessoa possa viver para Ti. Num propósito. Que o Teu reino venha sobre nós. E que seja feita a Tua vontade. Aqui na nossa vida, Senhor, como é feito no céu. Em nome de Jesus. Agora eu te peço, Pai, fica conosco. Ministra o meu espírito. E coloca sobre mim a Tua vontade. E que o Espírito Santo traga a sabedoria do céu. Todos nós, Pai, podemos viver esta noite, uma noite, Pai, para encher o nosso espírito da Tua palavra. Assim eu te peço, assim eu te louvo, assim eu te agradeço. Queremos aprender contigo, Senhor, conhecer o Teu reino, Pai, e ser convicto do que nós fizemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, tipos de fé, tem mais, mas eu vou citar 3. Tem a fé objetiva. É aquela fé que quando você vem, ela é colocada como nós aqui, o cristianismo é colocada. Você crê e vem e entrega o coração para Jesus Cristo. Esta fé, diz assim, é um sistema de princípios religiosos naquilo que se crê, como é o caso do cristianismo. Então nós acreditamos que existe um único Deus. Nós acreditamos que Jesus foi o nosso Salvador. Nós acreditamos pelo seu Espírito Santo, Ele nos leva e nos apresenta, e Ele faz a obra entre nós. Ele é o nosso Consolador. Isso é uma fé objetiva.
Agora nós vamos trabalhar em outra fé. A fé como virtude. Chayane, que bom você está aí. Amém, amada? Que bom. Eu só abano, porque eu vou olhando, agora parece que os olhos vão estar meio fechados, né? A fé como virtude é a fé em ação na vida diária do crente. O que acontece? É quando você acredita e você quer mais, o Espírito Santo vem em você e ele começa a transformar a tua vida. E tu quer te aproximar mais de Deus. Vocês querem ver o fruto dessa fé? Está em Gálatas 5:22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso são frutos do Espírito. Quando você acredita em uma fé objetiva que nós temos hoje, vem aquela fé com virtude. Qual é a virtude? São todos esses frutos do Espírito que Deus, o Espírito Santo, planta em você. Mas muitas vezes nós não deixamos essa fé adentrar em nós e nós estacionamos. Nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós. E nós estacionamos. Não há crescimento espiritual. Mais à frente vocês vão entender. A terceira, a fé subjetiva. É o exercício da fé por parte do homem espiritual, a crença ativa, a dependência de Cristo. Quer dizer o quê? Que quando tu chega numa dimensão que tu não consegue mais viver se não é abraçado em Cristo. Tu depende 100% de Jesus Cristo. Quando você tem uma aproximação, quando você levanta a mão e você sabe que você pede, Deus faz. O sobrenatural vem ao natural. Como eu já vi várias vezes. Como nós já vimos. Isso é a fé subjetiva. É a última que eu considero. É viver abraçado em Deus. É isolar as portas negativas da nossa vida. Viver sem pecado. Michele. É acreditar. É ser convicto que Ele veio. Com a humildade morreu em obediência e morte de cruz. Ele, como Deus, Ele se fez carne como Deus. Todas as tentações que nós tivemos, Ele teve. E foi atentado cara a cara, nas horas piores. Então eu digo assim para vocês, a fé, uma resposta melhor. Dentre essas três, o que é fé? É acreditar, é confiar e praticar. Acreditar, confiar e praticar. Ser convicto. Não adianta nós acreditar num Deus. Adianta alguma coisa? Eu acredito em Jesus Cristo, muito bem. Vai ficar estacionado? Ou eu acredito num Deus que é para todas as religiões. Vai nessa que tu vai parar no inferno. Eu acredito que hoje eu estou aqui com Jesus Cristo. Amanhã eu posso ir lá na Umbanda, tomar um. Vai nisso que o diabo está te arrastando para esse lugar. Dá para entender? Deus não divide a sua glória com ninguém. Vocês têm que entender isso. Se vocês vêm num local onde que é de Deus, não vão buscar outros deuses, porque tu está levando maldição para dentro da tua casa. Adora um Deus só, Ele não divide a glória. Quando Moisés estava no monte pegando seus mandamentos, lá embaixo o povo estava adorando um bezerro de ouro. Deus diz assim: mata Moisés tudo. E Moisés disse o que para ele? Não, senhor, não, senhor. Mas quando ele entrou em contenda com Deus, ele entrou por amor ao seu povo, Moisés, porque ele foi levantado para isso. Mas Deus não gostava do que o povo estava fazendo lá embaixo.
E ali 3.500 pessoas foram mortas porque ficaram do lado de quem? Daquele bezerro de ouro, que não servia para nada aquela tranqueira. Como Deus falou ontem que aqui é para falar a verdade, eu vou pregar fogo no inferno. E vou falar o que é. Se vierem em retaliação para ser de mim, eu não quero nem saber. Estão tudo vindo aí na internet. Eu só quero é que todos saibam que nós temos um Deus misericordioso com a nossa vida. Um que morreu na cruz. E o outro que está no meio de nós. São 3 pessoas dizendo assim, não vá lá, não vá lá. Agindo no nosso espírito para que a gente não erre. Então eu sempre vou falar assim porque Deus é misericordioso com as nossas vidas e eu aprendi com isso. Então vocês, quando dividirem um pensamento, é a mesma coisa? Não. Nós temos que olhar somente para ele. Às vezes picuinhas, nós olhamos, se agarramos em picuinhas e distorcemos, deixamos o inimigo agir na nossa mente. Por coisinhas mínimas. Jesus foi massacrado, cuspido, soqueado, batido, quieto. Morreu que nem um cordeiro, quieto, em obediência. E no momento ainda que ele estava para dizer, está tudo consumado, ele dizia assim para aqueles que o bateram, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa é a nossa gratidão com Deus. Estou me distanciando um pouquinho do foco. A fé é acreditar em Deus, é ter confiança que a palavra de Deus é verdadeira e seguir a sua ordenança. Está escrito, eu li agora há pouco. João 17. Tu leu a primeira palavra. 15 e 16. O 17 está escrito. Eu ouvi a primeira palavra. Então, nós temos que saber o seguinte: se nós temos que acreditar em quem? No manual da vida. Se nós temos que acreditar no manual da vida, é um Deus que deixou para nós uma constituição celestial. Se nós acreditamos, nós temos que confiar em quem? Nesse Deus. Confiar, acreditar e confiar é 2 passos, mas o maior deles é praticar. Hoje, nós estamos vindo nos lugares, estamos indo em direção a Deus, mas muitas vezes nós deixamos Deus, Jesus lá na igreja, nós não levamos Ele conosco, e nós precisamos levar Ele para dentro da nossa casa. Quando você levar para a tua casa esse Deus amado de Jesus, você vai ver que muda. Se você descansar nele, muda a versão da nossa vida. Mas você precisa, Senhor, me ajeita, me purifica, Senhor, lapida, bate, mas eu quero ficar de acordo com o Senhor tem para mim. Mas nós entendemos, ou se perdemos dentro do nosso entendimento, e a seta vem de fora, vem nas nossas fortalezas, e destoa todo o nosso compromisso com Deus. Porque nós permitimos que o inimigo ataque a gente. Então é importante, a fé é a certeza. A fé é a certeza que Deus é Deus e Ele virá para nos restaurar e nos levar. Ele virá. Eu estava conversando com o meu amado Elise hoje, pelo seu caráter. Eu falo isso porque quando eu falo em caráter, nós temos que ter esse caráter para com Deus. Então eu falo que diz para ele, quando eu falo, Elise, não te preocupe que eu não puxo o saco de homem, sou bem sincero dizer, perdão a palavra, mas essa é uma palavra mais reta. Ficar penteando o macaco não é comigo não. Jogando escrava lá, né? Não é comigo não. Eu gosto de falar a verdade reto. Eu tinha um patrão, eu ganhava 11 mil reais por mês em 1989, 90. E nós tratava de tete a tete. Eu nunca fui de jogar a toalhinha em cima da mesa dele, não. Eu sempre fui verdadeiro, da maneira que eu sou.
falar o que é. Se doer, eu tenho certeza, se é a verdade que ela é dita, lá na frente a pessoa pode ficar, não quer mais nem olhar para mim, mas lá na frente ele vai saber, e esta palavra pode ajudá-lo. O verdadeiro amigo é aquele que não bate nas tuas costas para te agradar. O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade para você. Jesus fala a verdade para nós. E ele foi um verdadeiro amigo porque ele nos se doou por nós. Nós ainda não somos amigos dele. Cláudia, para entrar na tua casa, ser tua amiga, tu simplesmente abre a casa e deixa entrar? Tem que passar pelos teus conceitos para ser tua amiga, é verdade, não é? Jesus está esperando que nós fizemos o que ele deixou ordenado para sermos amigos dele. Está entendendo? Ele foi nosso amigo, mas nós não somos amigos dele ainda, porque ainda nós estamos num processo de purificação. Quando nós somos puros, santos, vai chegar o paralítico, nós vamos pôr a mão e ele vai levantar, porque aí é Deus operando no homem, não é o homem operando. Por que ainda as pessoas vêm doentes e voltam doentes? Olha a minha mãe aí. Né, velho? Por que não está esta osteoporose 20%? Essas cartilagens do joelho não acontecem. É um tempo de Deus, mas é um tempo para purificar também a quem está aqui na frente. Nós também precisamos ser purificados, porque ainda existem emoções, ainda existe pecado, o desejar, o olhar, ainda existe. Nós somos pecadores. Quando vier a chama do céu, quando vier a brasa, que nem foi em Isaías, quando veio em Paulo, o fogo deixou-lhe cego, quando vier isso, a partir daí é uma nova vida com Deus. Aí nós podemos se considerar amigo de Cristo. Paulo saiu numa situação de perseguidor para perseguido da noite para o dia, porque o que veio do céu veio para transformar a vida dele. Isso pode acontecer a qualquer momento na minha vida, na vida de qualquer um que está aqui, mas nós temos que dar credibilidade nisso. Vamos continuar, senão me estendo lá para o outro lado. Glória a Deus. Somos justificados diante de Deus pela fé, somos justificados diante dos homens pelas obras. Olha bem, justificado diante de Deus é só pela fé. Pelos homens é pelo cifrão que quanto você vale, quanto lucro você dá. Não é assim? Pelos homens somos justificados dessa forma. Vou para frente. Nascemos da palavra, ouvimos a palavra, acolhemos a palavra, devemos também praticar a palavra. Isso é acreditar, confiar e praticar. Amém, gente? Se está sendo cansativo, me grita aí, levanta a mão e joga uma cadeira aí que eu aceito. Se eu estou falando alguma bobagem, manda ver aí. Nós temos plena liberdade, aqui não é um culto normal, aqui é um culto para que todo mundo participe e que não seja cansativo. Se alguém dormir, nós esperamos, tá? Só não vale roncar, porque senão vai acordar o outro vizinho que está do lado. Aí não tem jeito, né? Amém? Vamos lá. Tiago, no livro de Tiago, diz assim, ó, ele mostra que a maneira como nós comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos sobre Deus. Quer dizer, ele fala assim, ó, de acordo com como me comporto com o meu irmão, é o tamanho da fé, o do que eu acredito. Se eu quero mal ao meu irmão, que o Eli estava falando hoje aí, ele diz assim que estava preocupado com o Alexandre, porque o Alexandre tinha que ir no monte. E eu fico feliz porque ele tem essa preocupação, muita, né? Muita. Preocupação com o seu irmão. Então, se nós se preocuparmos, se nós amarmos o nosso irmão como a si mesmo, nós já estamos praticando. Nós já estamos indo naquela fé que eu falei lá, a segunda, a fé como virtude. Nós já estamos naqueles frutos do Espírito, que é o amor, longanimidade, benignidade, os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5:22.
podemos separar relacionamento humano da comunhão divina, não tem como. Se nós temos um bom relacionamento humano, nós temos uma boa comunhão divina. Se nós não vivemos isso, nós estamos longe de Deus. Nós temos que viver na nossa casa esse relacionamento que Deus colocou, para que haja uma comunhão divina entre nós. Vamos em frente. Algumas coisas eu estou colocando. Devemos ser perseverantes com Deus, pois a prova vem para selecionar aqueles que farão parte do ciclo da amizade de Jesus Cristo. Amados, eu só digo a vocês que não desista nunca do reino de Deus. Não canse nunca. Batalhas que vocês têm perdido, quando você se volta pelo rei, ele te dá de volta. Falo o que eu vivo. Não é isso, meu filho? Eu não falo o que eu não vivi e o que eu vivo. Tudo que eu estou falando a vocês são coisas que a gente traça na nossa vida. E eu não costumo deixar nada debaixo do tapete. Vocês já viram isso. Eu não costumo esconder nada aqui. Inclusive, se tem alguém com problema, eu costumo trazer para todo mundo saber. Porque existe coisa pior que fofoca. Misericórdia. Tem coisa pior que... Sabe? Tem coisa pior que isso. Mas quer me ver o irado é trazer esse trem para dentro. Eu não aceito dentro da minha casa, eu não aceito em qualquer lugar. Eu saí de uma empresa que eu ganhava 11 mil reais por causa de fofoca. Saí, eu digo até logo, tchau. Não tem clima de trabalho, vira uma coisa. Fofoca é coisa do capeta, é coisa do diabo, não é coisa de homem, não é coisa de homem que olha para Deus. Não é. Então é bem como eu digo assim, Jesus, se nós olhar para Ele, nós vamos esquecer muita coisa. As pessoas se levantam. Por que se levantam contra nós? Porque o inimigo usa as fortalezas desses eus da vida para tentar desmanchar. E essas pessoas se deixam envolver. Quanto mais são envolvidos por Satanás, mais eles descem o precipício. Nós temos que mudar, nós temos que olhar para Jesus e não perder o foco. Porque o inimigo quer que nós perdemos o foco. Nós brigamos, nós se separamos, nós andamos um para um lado, outro para o outro. Reino subdividido não subsiste. Jesus falou, e o diabo pegou e está no meio de todo mundo e está separando. Então tenha fé, acreditem, confie nesse Deus que nós apresenta aqui e pratique a sua ordenança, o que Ele quer que você viva. Pratique, coloque na tua casa, abre a porta, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha vida, muda o meu caminhar, muda o meu pensar, muda minhas atitudes, muda, Senhor. Mas não desista nunca do foco que é Jesus Cristo. Olha para Ele, Ele não te deixa mal nunca. Ele vai te dar o ensinamento desde que tu permita, desde que tu perca o foco que não seja Ele. Olha para dentro de si e começa a visitar o teu espírito, que ele é a semelhança, a imagem de Deus, porque foi Ele que te fez, o teu espírito. O espírito teu, junto com o Espírito Santo, ele vai te dar tudo o que você precisa consertar. Por que ele vai te dar tudo isso? Porque a tua consciência é o teu espírito. E quando você abre o coração, o Espírito Santo vem e testifica. Faça isso, filha, não faça aquilo. Ele te acusa antes de você fazer. Mas tem pessoas que fecham os ouvidos e não quer ouvir. E aí deixa de trabalhar de Deus. Então nós precisamos, você quer um milagre na tua vida? Saiba ouvir a voz de Deus. E quando você
abrir o coração e diz assim: Senhor, vem e fala. Mas quando você abrir o coração e Deus visita o teu coração e vê que é verdade a tua posição, tu pode ter certeza que na mesma hora Deus começa a operar. Se você falar isso de verdade, se você olhar para... Eu tenho certeza, e Deus diz assim: bom, ele realmente está falando a verdade. Ali Deus já muda e já começa a abençoar. Não foi assim contigo, meu irmão? Bruno, eu só pensei. Por quê? Eu tenho vontade de contar sobre ti aqui um pouquinho, mas não vou contar para não te expor, né? Mas o Misael é um homem que, e louvado seja Senhor Jesus, é um homem que vai entregar a sua pureza no altar, pelo que eu sei. Tá certo? Não tenha vergonha disso, nunca na tua vida. Sabe o que é isso? Você sabe o que significa isso para Deus? Quem sabe tem a gente até rindo lá. E quem sabe tem gente que até quis rir aqui, mas não conseguiu rir porque eu estou olhando. Mas para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, é onde abençoa Ele grandemente. Quisera eu ter conhecido Deus antes, porque Ele sabe que eu trataria Ele dessa forma. Dá para entender? O sonho de vocês, crianças, o sonho de vocês está na mão de Deus. Certo? O sonho de vocês está na mão de Deus. Esta é a prova que vocês vão passar. Mas quando vocês estão preparados, Ele manda o que está pronto para que vocês recebam. Muitas vezes nós pulamos o petiço, e aí nós temos que pagar o preço. E nós sabemos que nós temos que pagar o preço. É que nem eu e minha varoa. Eu casei, como já disse outra vez, e depois não conhecia Jesus, casei de novo. Quando eu cheguei a segunda vez, eu disse para o juiz: dá a martelada que eu me sinto um boi indo para o brete. Bem assim, não foi isso? Eu já estava arrepiado de casamento. E aí, com muita oração, muito joelho, e aí Deus me pegou, plantou a semente no meu coração, e hoje eu sou uma pessoa feliz com a minha família. E a minha família está aqui também. Eu acredito num Deus que vai mudar a nossa vida, se você der espaço no coração para que opere a vontade dEle sobre vocês. A prosperidade do celestial é a melhor prosperidade que pode existir. Ela vem primeiro com generosidade, ela vem com compaixão, ela vem com amor, e ela vem completa. Eu estava no monte olhando para os meus filhos ontem, eu chorava, porque quantos filhos você perde na droga? Quantos filhos fora do caminho, mas os meus estavam adorando o Senhor. Não é verdade? Por que disso? Porque na minha casa quem opera é Deus. Aqui quem opera é Deus. Deus é a vontade dele e acabou. Todos eles sabem. Os meus filhos sabem disso. Lá em casa a vontade é de Deus. A nossa acabou. Eu já falei outra vez, a nossa vontade fica lá no banheiro. É as únicas coisas que nós não controlamos ainda, que tem que ir lá e fazer as necessidades. Essa não tem jeito. É a única vontade nossa. Nós tudo o que fizemos, amado, é pela fé, olhando para Ele. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, para onde o Senhor quer? Como o Senhor quer? Nós fizemos isso direto. Levam isso para dentro da casa de vocês. Eu vou contar uma história de um homem com perseverança. Eu me considero uma pessoa que fui persevero em umas máquinas que eu fiz. Todo mundo desistiu, e eu levei 96 para 2003, deu 7 anos, né? 7 anos, glória.
7 anos para mim entrar com um processo de patente. Coisa que todo mundo desistiu, eu continuei. Aprendi moído. Mais 7 anos para mim receber a patente. Patente é um registro que hoje é registrado num órgão governamental, que é onde você tem uma como é que se chama assim, uma ideia de algum produto, algum projeto que é teu, que você cria, você registra. Mas levou 7 anos para registrar. Mas eu conheci um homem, nós conhecemos, que esse eu considero que ele foi perseverante. E eu quero que vocês, com essa história desse homem, lembra-se que nós temos um foco. Um foco, herdar o reino de Deus. Hoje o meu foco antes era o quê? Era capital, era dinheiro. Hoje o meu foco é aquele tesouro que é na ferrugem não come e que a traça não corrói. Certo? Ou vice-versa. Mudei. Esse é meu foco. Porque eu sei que no momento que eu estou nesse foco, fazendo a vontade de Deus, o dinheiro é consequência desse trabalho para Deus. Isso é fé. Eu antes tinha que trabalhar, viajando, 60 dias ficava para fora de casa. A Suzana mora na frente da minha casa, ela sabe disso, ficava muito tempo fora. Há um bom tempo, você me vê todos os dias em casa, né? Até uma vez que eu estava jejuando, ela disse, está doente, Bona, né? Ela não era, Suzana. Então eu quero dizer para vocês que hoje nós vivemos dessa maneira, acreditando num Deus, acreditando que nós trabalhamos para Ele e Ele providencia tudo. Hoje eu trabalho dentro do meu escritório e não saio dali. Tá fácil? Não, Deus não me dá fortuna. Os passitos tem que ser bem assim para não afundar. É um passo após o outro. Senhor, tá bom aí? Tá, vamos embora. Vamos continuando, sabe? Então antes eu dava fortuna. Mas ele disse, meu filho, se eu te der fortuna, o que você vai fazer? Você está preparado para receber essa fortuna? Ou você vai esquecer de mim? Porque geralmente as pessoas esquecem de Deus quando estão bem financeiramente. A gente só lembra desse Deus quando nós não suportamos mais. Quando nós não aguentamos mais, nós choramos aos pés do Senhor. Não é assim? E isso aconteceu comigo. Esse homem tinha 8 anos. 8 anos. Com 8 anos, ele era filho de um ferreiro mais velho. Ele era o filho mais velho desse ferreiro. Aos 8 anos de idade, ele vendo seu pai trabalhar, ele já teve uma ideia e montou um projetinho para ele, aos 8 anos de idade. Imagina o dom que Deus tinha para ele. Aos 13 anos, ele já tinha mais projetos, mais ideias. Aos 16 anos, ele começa a sua carreira profissional. Não perca essa história. Aos 25 anos, ele coloca a sua empresa. E começa a trabalhar sobre uma ideia dele. Ele fabricava anéis para pistão. E ele queria vender esses anéis, ser fornecedor para uma grande empresa, uma das maiores empresas do mundo. E foi para dentro da sua oficina, para dentro da sua empresa, e começou a trabalhar dia e noite. Ele só dormia 4 horas por dia. No meio de um torno e algumas ferramentas, ele dormia ali. Chegou a um ponto que ele disse assim, vou vender, colocou a casa dele em penhora, colocou as joias da mulher dele em penhora, porque ele era convicto naquilo. Veja bem, terminou seu projeto, leva para aquela empresa. Quando chega na empresa, a empresa não aceitou o produto dele, porque não passou no padrão de qualidade que ela precisava. Ele fabricava anel, e lá nesse anel tem um produto que se chama silício. Essa é uma área que eu entendo um pouquinho. O silício vem do solo, que é trabalhado, e aonde que se coloca em materiais para dar
materiais de corte que dá dureza no material para não ter desgaste. Se usa o silício. Então eu quero dizer aqui para vocês, ele não entendia dessa área. Quando ele chegou nessa empresa, e a empresa, esse anel que ele fazia, havia um desgaste muito grande, e essa empresa tem uma qualidade, que eu digo assim, é um dos melhores motores hoje que anda, depois vocês vão saber quem é a empresa é essa, não aceitou porque aquele anel não tinha a durabilidade que era necessária. Imagina que esse homem era um sonho da vida dele. Vocês acreditam que ele desistiu? Não. Ele saiu dali, foi para uma universidade, ficou 2 anos estudando, se qualificando, para saber o que era aquele silício, o que ele tinha que pôr ali, para endurecer aquele material, para aquele material ter mais vida útil. Os irmãos, ou melhor, os colegas de estudo, os professores começaram a deixar cota com ele, gozar dele, porque o projeto dele era falido. Eles não acreditavam. 2 anos se passou, e esse homem sai e monta o seu anel, e vai até a empresa e aprova. A empresa começa, e ele começa a aumentar a fábrica, porque a fábrica tinha que aumentar. 6 meses depois, ele estava com um projeto no governo para aumentar mais a fábrica. O governo não dá esse projeto, porque ele precisava do concreto para aumentar essa fábrica, porque havia rumores da Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu em 1906, esse homem. Havia rumores da Segunda Guerra Mundial, o governo se retraiu. Mas ele não parou, ele continuou. A fábrica dele foi bombardeada 2 vezes na Segunda Guerra Mundial. O que ele fez? Ele não desistiu, porque ele disse assim, eu sou convicto do meu projeto. Quando ele se reergueu novamente, veio um grande terremoto. Isso é história real. Veio um grande terremoto, destruiu a fábrica dele. Olha para onde ele passou. Ele desistiu? Não. Ele vendeu o projeto para aquela empresa. Mas ele é um homem que ele tinha outros projetos. Aí havia escassez naquele país. E a escassez era tanto que ele não tinha como se locomover, porque estava tudo destruído. Não tinha como se locomover. Olha o tornado aquele que deu nos Estados Unidos. O que aconteceu? Destruiu tudo. Você imagina um país ser assolado por guerra e vem um terremoto e destrói o resto de tudo. Perseverança, convicção. O que aconteceu com esse homem? Ele simplesmente diz assim, agora, sentou, colocou, vou lançar um próximo produto. Como ele não tinha como seguir a estrada para buscar alimento para os filhos dele, para buscar para a família dele, ele pegou uma bicicleta e colocou motor nessa bicicleta. Ficou uma bicicleta que hoje ando aí com as bicicletas com motor, motorizadas. E todo mundo começou a ver aquilo, e como não tinha combustível no local, e ele pegava restos de combustível dos aviões que caíam, aviões que ficavam, que era descartado aquele tipo de gasolina, ele ia lá com os tambores e pegava aquela gasolina para poder andar naquelas bicicletas que eram muito econômicas. E todo mundo começou a ver aquelas bicicletas, começou a fazer pedido, e muito pedido. 500 motores ele tinha. Mas e aí? Todo mundo queria mais e ele não tinha mais o que fazer. Ele pegou e escreveu para 15 mil lojas de bicicleta que tinha no país, pedindo uma ajuda para ele construir a fábrica dele, para ele produzir o seu próprio motor. 3.500 lojas apoiaram esse homem. E ali ele montou a sua fábrica, que se chama a Honda Corporation. Hoje, a Honda foi por esse homem construída. A história desse homem é essa.
a Honda Corporation. O nome dele é Soichi. Eu não sou muito bem de português. É Soichiro Honda. Amém? Conhece a história. Esta é uma história verídica. Um homem que não desistiu por nada. Nós, o que estaria fazendo no lugar dele? Vocês querem saber o que significa essa empresa hoje? Eu vou ler só um pedacinho. Ele morreu em 1991. Eu quero que vocês peguem essa história, levam para dentro do reino de Deus, que vocês vão entender o que é ser convicto em alguma coisa. A Honda Corporation emprega mais de 100 mil pessoas no Japão e Estados Unidos, e é considerado um dos maiores impérios automobilísticos japoneses, ultrapassando todos os demais, exceto a Toyota, que era a empresa que ele fabricava o anel. Daí ele vendeu o projeto dela para a Toyota para montar as bicicletas motorizadas e construir essa nova direção. Nos Estados Unidos, são 507 empresas presentes pelos 4 cantos do mundo, 134 unidades de produção em 28 países e 31 unidades de pesquisa e desenvolvimento em 15 nações. Aproximadamente 178 mil colaboradores são responsáveis pela produção de motocicletas, automóveis e produtos de força. Só em 2007, olha bem, o que é essa empresa hoje? O grupo atendeu 23 milhões de clientes em todo o mundo. Vocês sabem o que significa isso? Myles Munroe, um homem que eu conheço, que tem uma sabedoria fantástica, ele dizia assim, que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. O lugar mais rico do mundo é o cemitério, sabe por quê? Se esse Soichiro tivesse morrido, olha o império que tinha ido com ele. Antes dele desenvolver esse projeto, olha o império que tinha ido com ele. Olha o valor em dinheiro que tinha ido com ele. Agora, quantos lá no cemitério estão enterrados porque não acreditaram, porque não confiaram, porque não praticaram? Não foram convictos, que nem esse homem foi. Nada abalou. E eu digo assim para vocês hoje: nós temos um Deus que nos sustenta. Nós temos que desistir? Ele não tinha Deus, porque no país onde ele vive, existe lá milhares de deuses que eles acreditam. Eu procurei para saber qual é a religião desse homem, mas não consegui localizar. Mas Deus sabe, Deus o tem. Porque indiretamente, quantos missionários vocês conhecem que fazem a obra de Deus com moto? Você acha que a Honda do seu Soichiro não está fazendo obra aí para Deus? Se Deus usou um vaso de desonra para fazer a sua obra, o problema é dele com Deus. Eu não tenho nada a ver. Mas eu creio que pela sua misericórdia Deus deu esse dom, porque o dom foi dado a ele. Nós nascemos com um dom que Deus nos deu. E vocês têm que acreditar nisso. É buscar desse dom. Esse dom está dentro de vocês. Mas se eu não quero, eu vou caminhar no Egito numa trajetória que é de 40 dias, eu não quero, levou 40 anos e ainda por cima eu não cheguei lá. Por quê? Eu não permiti que Deus entrasse em mim para mim chegar no meu destino. E Deus levou 40 anos com a sua misericórdia. Filho, é lá, não desistindo das pessoas. Mas assim mesmo eles morreram lá no deserto. Os seus filhos passaram. Josué e Caleb foi os únicos que ultrapassaram. O resto morreu tudo no deserto, porque não foram convictos às coisas de Deus. Nós sofremos, amados, porque nós queremos, porque nós não entendemos, porque nós não conhecemos. Se nós conhecer Deus, Ele não quer que nós sofremos. Qual é o pai que quer ver uma criança
com um problema. Tem algum pai que quer mal para um filho aqui? Qual é o pai? Não tem nenhum pai que queira mal para um filho. Se tem um pai que queira mal para o filho, traz ele para mim que eu quero dar uma chacoteada nele. Porque eu não acredito. Entende? Então não é um pai, é um reprodutor. Então qual é a mãe que não quer um filho? O amor da mãe é conhecido como amor de Deus. Porque a mãe ama tanto um filho, porque saiu do seu ventre, muito mais que o próprio pai. Mas qual é o pai que não ama o seu filho? Deus ama nós temos que entender isso. É difícil porque nós não enxergamos, por isso que muito olha para aquela imagem e se agarra na imagem. É mais fácil olhar para uma imagem e imaginar Deus ali. Aí tu abraça o capeta, porque Deus não divide a sua glória. Não, olha para Deus. O Deus é que nem o vento. Tu sente, mas tu não sabe para onde ele vai e de onde ele vem. Mas ele é que nem o vento. Tu sente ele. Certo? Deus é o vento que sopra. Ele está toda hora junto conosco. Se nós fizermos um foguinho aqui, a fumaça, tu vai ver que ele leva para um lado ou leva para outro. Deus é o sopro do Espírito. Quando estava o vale de ossos secos, ele soprou. Quando Adão estava lá, ele soprou. Eu quero dizer para vocês, esse homem, Soichiro, vamos ver se é Soichiro, ele deixou uma frase para nós. Olha bem, olha a frase. Eu vivo no presente para construir o futuro com a experiência do passado. Eu vivo no presente para construir o futuro com a experiência do passado. É bonita a frase desse homem, né? Agora olha bem. Nós temos alguém que disse: ô compadre, eu quero que tu vive o que eu determinei para ti. Jesus diz, vou repetir de novo, hein? Terceira vez que eu repito esse mesmo versículo. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto eu em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então quer dizer o quê? Se você tem um foco, o seu Soichiro, quando ele passou, a tribulação que ele passou, ele foi sem sustentação. Ele pensava e era convicto naquele projeto. O governo japonês não quis dar o concreto para ele, mas o concreto era ele. Dá para entender? Porque a invenção estava dentro dele, a conquista estava dentro dele, a fábrica estava dentro dele. Esse era o concreto que ele precisava. Ninguém tinha esse concreto na mão. Ele tinha o projeto e ele era convicto disso. Veja bem, vamos mudar. Agora eu quero dizer para vocês, o nosso concreto tem que ser a rocha. Saber que tem um Deus que disse assim para nós: não fostes vós que me escolheu, fui eu que escolhi vocês. Essa crença, essa convicção que o seu Soichiro tinha pela sua fábrica, nós temos que ter por nós, dentro de nós, a certeza que o dia da manhã está garantido, se tu acreditar que Jesus Cristo é a tua rocha. Entende? Tem uma frase que eu inverti, a frase dele. Ele diz assim: eu vivo no presente para construir o futuro com a experiência do passado. E eu inverti um pouquinho a frase dele. Eu coloquei assim: para chegar ao futuro, precisamos voltar ao passado e consertar nosso presente. Não sei se vocês entenderam isso.
Para chegar ao futuro, nós temos que voltar ao passado. Se vocês pegar o Antigo Testamento, nós vamos conhecer Deus e todos os seus profetas, todos os passos que Jesus teve, o trabalho que Jesus teve para conduzir o seu povo. E ele levantou diversos profetas para dizer: não façam isso, não façam aquilo, não é assim, eu quero vocês ali, eu quero vocês aqui, e assolava todo mundo. Então, voltar ao passado é conhecer Deus, o que agradava ao Senhor e o que não agradava ao Senhor, e você vai fazer o que agradava a Ele aos olhos deles, e viver a porta da graça, que é Jesus Cristo, que é esse o nosso caminho. Esse é o concreto que tem que dar dentro de vocês, é a convicção que tem que estar dentro de vocês, para uma vida para Deus. Aí vocês vão mudar o semblante, aí vocês vão mudar a trajetória, aí vocês vão estar convictos e Ele vai operar, dizendo assim para vocês. Quando existe essa convicção no coração nosso, Deus fala assim com vocês: a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Tudo, Deus está dizendo tudo. Pai, eu quero o meu marido. Pai, eu quero a minha mulher. Pai, eu quero uma vida tal. Se tu for convicto, e tu viver esse concreto de convicção dentro de ti, que o seu Soushiro tinha pelo seu projeto, pode ter certeza que a vida de vocês é transformada da noite para o dia, assim, ó. Mas Deus visita o coração e vai buscar a tua certeza, e Ele conhece o teu coração, e essa certeza Ele vai buscar junto o teu coração, mas o coração do teu espírito. Não vai pensar que é esse coração, porque esse coração que nós temos de carne, Jeremias fala: o teu coração é enganoso, não confia nele. Amém? Vou encerrar aqui e acabou. Terminou? Como é que está o... Mas hoje vai ser bom, né? Hoje 10 e pouco, tá bom, né? Cláudio, tá bom? Não. Quero saber se vocês estão aprendendo um pouquinho. Ou não? Olha que eu estudei bastante para dar essa palavra. Olha que eu fiquei algumas horas para tentar, e orava, Senhor, misericórdia. E cada dia nós precisamos um alimento novo. Cada dia nós precisamos crescer mais. Eu falei lá atrás de incrédulo para crente, depois de salvação, purificação, e hoje eu falo a mesma coisa de uma forma diferente, mas que entra no coração de vocês, que isso é importante para nós. Vou encerrar aqui. Mateus 6,31 diz assim, eu vou ler o 31, o 32 e o 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Quem é os gentios? É aqueles que não conhecem Deus. Todas essas coisas os gentios procuram. Aí, eu fui procurar lá, né, Bia? Os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Deus sabe que tu precisa de comer, Deus sabe que você precisa de pagar o teu aluguel, quem paga aluguel, a água, a luz, Deus sabe. Enquanto tu não te deleitar em Deus, tu vai ter que carregar toda a carga nas costas. Mas quando tu começa a permitir que Deus trabalhe em ti, tu começa a proceder à vontade de Deus, tu vai ver que é mais fácil de conseguir as coisas. Você vai ver que a porta começa a abrir, e tu começa a ver que dentro da tua casa parece que tem alguém ministrando. As coisas começam a acontecer, a luz já não queima mais, a geladeira já funciona mais de 2 anos, 3 anos, 4 anos e assim por diante. Tu já nota que tem alguém vigiando a tua casa. Teve uma pessoa até que diz assim: como é que foi o vento por aí? E eu brinquei até dizendo assim: olha, nos filhos que são filhos de Deus, pode vir o que for, Deus não permite que seja tocado. Mas aqueles que adoram o Senhor, não é só adorar na necessidade,
Então ele diz assim, não te preocupa com o dia de amanhã, nem os passarinhos se preocupam com o dia de amanhã. Amanhã eles têm o que comer porque eu providencio, diz o Senhor. E nós temos que se deleitar nisso. Se nós se deleitar nisso, eu vivo isso, a minha filha sabe disso, meus filhos, né? Né, filho? Quantos dias faz que nós não vendemos aqui? Uns 20 e poucos dias? Glória a Deus, né? Deus está trabalhando no silêncio. Ele falou conosco lá em cima, não foi isso? Quem ouviu? Vocês ouviram? Eu estou trabalhando, filho, no silêncio. Você fala mais? Eu já cheguei aqui num tempo que não tinha como pagar na segunda-feira, mas na mesma sexta eu clamei a ele às 6 horas da tarde. Uma pessoa lá de Rondônia depositou um dinheiro na conta, e um dinheiro elevado. Comprou por telefone. Eu confio no que você está dizendo. Vou mandar o dinheiro agora. Era quase 6 horas, porque pela internet dá para você fazer transferência até 6 da tarde. Amém? Aí Deus fala assim para você lá no Mateus 6,33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então quer dizer que se você buscar primeiro Deus e a sua justiça, o que é a sua justiça? É fazer o que ele gosta, é fazer o que ele quer, deixar ele te ministrar. Todas as outras coisas ele acrescenta. Jesus falou lá: tudo que você pedir ao Pai, ele vai te dar. Mas só que primeiro você tem que ser um fruto e produzir fruto, e esses frutos tem que dar frutos. Entende? Agora, se você buscar dentro do teu próprio entendimento e você começa a falar além e não remangar as mangas, gente, e trabalhar, a Bíblia fala claramente que o preguiçoso não é para comer. Está entendendo? O preguiçoso não pode comer. A Bíblia fala sobre isso. Não fala? Quem conhece a Bíblia aí? Não é? Às vezes em quando minha filha dorme até meio-dia lá, eu digo isso: não é para comer hoje, né, filha? Mas eu, como sou um pai que ama o filho, né, Deus deixa coma, filho. Amados, acreditar, confiar e praticar o reino de Deus, chegaremos ao nosso futuro. Se nós acreditarmos, confiarmos e praticarmos o que? O que Ele quer. Voltarmos ao passado para chegarmos ao futuro. Ao passado, o que é? Voltar. Nós podemos também pensar o passado, voltar lá no jardim do Éden que nós perdemos. Mas de que jeito que nós voltamos lá? É fazendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A Bíblia no Antigo Testamento é a era da lei. Tem várias eras. Tem 6 eras. Não, minto, tem 5 eras até João Batista. A última era que nós vemos, a penúltima, é a era da graça, e a última, a era do juízo final. E aí termina. Mas eu quero dizer a vocês que a era do juízo final, eu não pretendo estar aqui. Eu gostaria que ninguém estivesse aqui. Por isso que eu sempre vou ser reto as coisas de Deus, para que vocês aprendam, para que quando haver o arrebatamento da igreja, nós possamos ser arrebatados. Porque quem ficar, o Espírito Santo sairá da terra e a porta da graça se fechará. Quer dizer assim, a partir daí eu não creio mais em salvação. Eu não creio, porque a Bíblia diz: procurarão pela sua palavra de ocidente a oriente e não encontrarão. Então, gente, o caminhar com Jesus Cristo, nós temos um caminhar. Quanto tempo é? Não sei, mas Deus sabe. A minha mãe sonhou esse final de semana com o número, não sonhou com o número 30, tu sonhou com uma luz, né, minha velha? Que dele o microfone. Eu sei que ela quer contar um testemunho hoje, né? Eu acabei esquecendo. Ela disse que vai tentar contar. A minha velhinha com 1800 anos, né, minha velha? Fica aí sentadinha, não precisa levantar. Conta. Fala no microfone. Não vai engolir.
Então... O sonho que você sonhou? Fala mais pertinho. Opa. Isso aqui não é madrugada. Ah. Aí eu pedi, Ó. falei com Jesus, eu digo, Pai, amanhã de manhã eu não vou levantar no horário para mim orar. Vou lá no pavilhão e vou orar mais que 1 hora. Meu horário é 6 horas às 7 horas. Me acordei às 6 horas, fui no banheiro, deitei de novo. Eu estava aqui, ó. E esse banheiro ali, quando tem alguém no banheiro, tem aquela claridade, tem gente lá. E eu acho que estava dormindo. Aquela claridade grande, o fundo, a luz azul, e formava um 3 e um 0, que era 30, uma lâmpada. Me assustei com aquela claridade, assim nos olhos, levantei, olhei para o relógio, era 7 horas. Ai, meu Deus, não orei. Aí levantei, tive que orar. Então, gente, fazendo propósito com Deus, não se brinca. Não faça se não pode cumprir. Tenho experiência própria nisso, não é só essa vez que me aconteceu isso. Várias vezes. Pode falar, tu tem um testemunho para dar. Pode falar o testemunho? Sábado aqui também. Na hora que ele me colocou óleo na mão, antes a Leila orou bastante comigo, me colocou a mão no estômago. E eu sei, há anos, já digo mais de anos, que eu sinto uma azia, um calor no estômago. Daí me esquentou a mão, eu coloquei na cabeça e senti um cheiro de enxofre. Até falei para o senhor Pedro e a mãe da Renata. Saiu o capeta. Saiu, bicho, enxofre o capeta, saiu. Mas o que aconteceu? Eu acho que vocês viram, comecei a tossir, e eu, em vez de ter um guardanapo de boa, engoli. Daí fiquei toda semana ainda com aquele calor. E eu pedindo para Deus, não. Sábado eu quero testemunhar, não vou ter mais nada. Sexta de noite, cravei o joelho no chão e pedi, Jesus, se quer para mim testemunhar amanhã de noite, não vou sentir mais nada. Hoje eu levantei, a minha filha mandou buscar um galeto, que ela saiu, diz, mãe, digo, não, já tirei um bife, eu tenho almoço. Não, vou mandar buscar um galeto. Minha gente, comi quase todo o galeto, com a polenta, a salada que veio, temperei com limão, o vinagrete que tinha, comi tudo, não senti nada. Então agradeço a Deus, me considero curada, gente, curada. Glória a Deus. Só Ele pode fazer Jesus. isso. Só Ele. Mas eu vou falar, Elísio, acha para mim, ou a Leila pode achar, o Elísio, né? Os velhos e os vossos, olha aqui, visão, ela estava falando de visão, achei, glória a Deus. Em Joel, os velhos falam, quando ela fala em cura, nós temos que agradecer ao Senhor Jesus Cristo, tá? Não é eu que coloquei, eu vou fazer o que para ela? Eu não posso fazer nada. Eu não tenho como fazer alguma coisa por ela. A única coisa que eu posso é orar. E Deus me usar, eu e a minha varoa ali naquele momento, para fazer, para Ele ser glorificado. Isso acontece. Mas porque ela creu, ela deu credibilidade a Deus. A minha fé da minha esposa com a dela, deu enxofre. O bicho saiu queimadinho dali, né? Metemos fogo na cola do capeta. Cheio de fósforo. Então ele tomou-lhe chumbo. Glória a Deus. Ó, aqui diz assim, ó. E depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Então os vossos velhos terão sonho. Ela disse assim que ela estava sonhando. E eu digo para vocês que no domingo de noite, ela sonhou no sábado para domingo. E no domingo de noite eu queria orar. Quer dizer, eu queria dormir. Eu digo, Senhor, me dá uma flochezinho. Domingo para sábado para domingo. Sábado para domingo. Certo?
E eu no domingo de noite eu queria dizer, Senhor, me dá uma folga, hoje eu não vou orar, eu estou cansado. Aí chegou mais uma visita de Camombi não, de Agudo, e trouxe um empresário que precisava tomar um choque, né? E Deus deu o choque, mas só que daí a gente vai tudo, né? A gente fica com as perninhas desse jeito, né? O que aconteceu? Eu digo, Senhor, eu vou dormir hoje. Hoje o Senhor me perdoa, Pai, mas hoje eu vou para a cama. Fui tomar meu banho antes de deitar. Quem diria de dormir? Não. Era 1 minuto para 11 horas. Lá, eu com meu cajado depois. E comecei a orar. E parece que estalou assim. Tchau. A primeira coisa que eu perguntei sobre a visão da minha mãe. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Eu digo, Senhor, o Senhor me traz aqui para orar. Eu queria dormir, Pai. Eu converso dessa forma com Deus. Eu queria dormir. O Senhor sabe que eu estou cansado. Eu estou no caco já. Mas amém. O Senhor é o meu sustento. Aleluia. Mas se o que a minha mãe sonhou ou teve a visão do número 30 e essa luz, o sol é Jesus Cristo. 30 quando começou o seu ministério. 30 quando começou o seu ministério, número 30. 3, 0 é 30. Se é do Senhor para o final dos tempos, me dá um sinal no céu para que eu entenda. Amém. Continuei orando, me esqueci. 5 para meia-noite, eu estava do lado oposto, do lado da minha filha lá. E a querida pomba, que essa tem algo conosco. A querida pomba passa 5 para meia-noite, suavemente. Sinal de leste a oeste. Leste é o início, oeste é o fim. Dá para entender? A revelação veio logo em seguida. Leste é o início. Jesus Cristo foi enterrado pro leste, o nascente do sol. O fim está lá. E a pomba, nunca ouvi essa pomba, eu já vi várias vezes, nunca ouvi essa pomba indo direto ao oeste. E veio a revelação, o início é o leste, o fim é o oeste. Eu quero dizer para vocês assim, eu pedi a Deus, se é para o final dos tempos, me dê um sinal, Pai. Um sinal que a visão dela é do Senhor. Deus me dá esta visão. O início e o fim. Uma pomba. 5 para meia-noite. É hora de uma ave estar voando? Isso é para quem crê. Eu vi. E jamais eu falaria isso aqui. Primeiro que eu não... Esse negócio de mentira já não faz parte do meu gênero, né? Então eu digo para vocês, tudo no que você acredita. Para acreditar, muitas vezes a gente tem que ver. Eu vi o sinal que ele me deu. Qual é o outro sinal que Deus poderia fazer? Então eu digo para vocês assim, o fim se aproxima. Quando vai começar? Deus falou ontem, quando eu entregar, filho, vocês vão ficar encantados. Não foi isso? Quando eu entregar, quando eu vier, vocês vão ficar surpresos. E a vida inteira eu falei e sinto isso forte no meu coração. Quando Deus vier com a sua grande glória, 3 anos, ou 3 anos e meio, que é o ministério de Jesus Cristo. Muitos falam em 3 anos, mas os estudos falam em 3 anos e meio. Foi o tempo que Jesus Cristo ficou na terra, quando ele recebeu o seu ministério, que ele cumpriu o seu ministério, 3 anos e meio. Eu creio que 3 anos e meio é o tempo que ele ficou na terra, é o tempo que vai ter para ele alcançar todas as nações, um povo que ele levantará. Quem é esse povo? É aquele que estão com o coração pronto para fazer a obra de Deus. Mas você tem que acreditar e dizer, Senhor, me purifica. O plano de salvação ele já teve conosco, ele nos chamou, ele já teve esse plano de salvação. Agora tem que dizer, Senhor, trata de mim, eu quero me purificar. Depois, Pai, eu quero trabalhar para Ti. O trabalhar é os últimos tempos. Hoje nós estamos falando de Deus, nós não estamos trabalhando para Ele. Trabalhar é remangar as mangas.
Lugar de descansar diz que é no céu, né? Amém, gente? Última palavra e acabou, tá? Última. Salmo 147, 11 diz assim: o Senhor se agrada, olha, estou até enxergando bem, o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém? Essa é a palavra de hoje à noite. Eu só peço que vocês coloquem essa palavra no coração. Nós falamos em concreto do seu Soushiro, era a convicção do seu propósito, do seu projeto. Eu só quero que vocês coloquem esta crença, esta fé de acreditar, confiar e praticar, seja um concreto no espírito de vocês. Se vocês colocar isso no coração de vocês, a vida de vocês nunca mais será a mesma. É a certeza. Como é que era o nome do homem que foi pedrejado? Como é que era? Que morreu em praça pública? Estevão. Estevão estava sendo pedrejado, mas ele viu o céu aberto, ele nem sentia mais nada. Estava sendo pedrejado pelo povo, seus próprios irmãos, porque era na cidade de Jerusalém, se eu não me engano. O próprio Paulo acompanhava o Estevão sendo pedrejado. Paulo, que na primeira andada que ele foi, Deus pegou ele lá na frente. Lá atrás, ele foi conivente, matou Estevão, apoiou a morte de Estevão. Lá na frente, a chulapa veio, transformou aquele homem de matador para perseguidor. Foi perseguido, saiu de um homem que perseguia a ser perseguido, porque ele começou a defender Jesus Cristo. Então, esta graça, esta glória está por chegar a qualquer momento. Creia quem quiser, mas isso vai vir. E eu tenho certeza que essa véia vai dar pinote para tu que é lado, né, minha véia? Às vezes em quando eu dou uma chacoalhada forte nela, mas eu dou pela palavra de Deus. Tudo que nós fizermos, dona Noemi, glória a Deus, né? Tudo que nós fizermos pela verdade agrada aos olhos de Deus. Defender Deus em primeiro lugar, depois é outra coisa, depois é nós, mas em primeiro lugar Deus. Então lembram-se, muitas vezes vocês têm um problema, mas permita Deus trabalhar. Tem que permitir, tem que dar um voto de confiança, pagar o preço, né, Cláudia? Pagar o preço. Diz: Senhor, eu vou pagar o preço, porque eu confio em Ti. O Senhor vai endireitar minhas veredas, porque eu confio em Ti. Amém? Alguém tem uma pergunta? Hã? Não? Pode perguntar, gente. Aqui encerrou. Gostaram da história do seu Soushiro? É uma história de perseverança. Ele era perseverança, era ação e fé, mas naquilo que Deus deu para ele. Mas não se sabe se ele conheceu Deus. Mas com certeza Deus usou ele, não tenho dúvida, e muitas obras estão sendo feitas, porque nos dias de hoje, o combustível do jeito que está, os missionários ganhando da forma que estão, a moto é o melhor veículo. Eu conheci um, Valmor Matias. Ele é um homem que visitava em torno de 10, 12, 15 pessoas no dia de moto. Ele e a esposa dele. Ele continua até hoje. Eu acho que agora ele largou a moto, está de carro. Ele continua. E mais sim muitos outros que usavam moto Honda, né? O Elísio tem uma Honda, né, Elísio? Né? Então, gente, direto ou indiretamente, ele fez a obra do seu Soushiro Honda, né? E mais outras. Quantas crianças comeram dos impostos daquelas? Quantas crianças? Quanto alimento deu? Na hora que eu tive sede, tu estava lá na hora. Então Deus usou ele, de uma forma ou de outra Deus usou. Porque quando Jesus estava na frente de Pilatos, olha o que Jesus disse para ele assim, ó.
Pilatos falou para Jesus: escuta, ô compadre, tu te defende aí porque eu tenho direito para te prender e te soltar. Eu tenho todos, né? Ele diz assim: tu tem essa autoridade porque de cima foi delegado a ti, senão tu não teria. Então quer dizer o seguinte: se o seu Sulchiro teve qualquer dom, porque de cima foi delegado a ele, senão ele não teria. Amém? Glória a Deus. Estão prontos os cantores aí ou não? Entenderam ou não? Renata vai levar para Santa Catarina o concreto do seu Sulchiro ou o concreto de Jesus? O concreto de Jesus, né? Glória a Deus. Se prepara para cantar lá. Vem para cá, minha filha. Tá com sono? Nós chegamos tarde ontem, né? Mas tu dormiu mais que eu. Tu pode parar, né? Vamos ficar de pé? Jesus, aleluia, aleluia. Para quem não ouvia nada, olha aí como é que tá, ó. Oh, glória de Deus, aleluia. Eu acho que aqui todos já entregaram a vida para Jesus Cristo, eu creio. Mas se tem alguém que não entregou a vida para Jesus, passa à frente. Passa à frente. Se alguém está afastado dos caminhos do Senhor, também passe à frente. Ninguém vai embora porque nós temos... Aleluia, glória a Deus, que coisa boa, amém. Então se você que veio conhecer Jesus hoje, ou quer entregar esse Deus que eu apresentei, se você tem vontade de entregar a vida para Jesus Cristo, vem à frente, nós vamos cantar, né? Nós vamos cantar, vocês vão cantar e eu vou ouvir, glorificar a Deus junto, e nós vamos aguardar. Se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e alguém que quer entregar a vida para Jesus, passa aqui na frente, porque é assim que a palavra nos diz, e aí eu quero orar para você, eu quero apresentar você para Jesus. Nós vamos cantar, nós vamos estar orando todos nós juntos, vamos pedir para o Espírito Santo tocar em alguém que não entregou a vida para Jesus Cristo, porque toda vez que alguém entrega a vida para Jesus Cristo, há uma festa no céu. E a gente conhece Deus, há uma festa no céu. Então, amados, vamos louvar o Senhor. Pai, neste momento, eu te peço, Pai, te apresento esse culto maravilhoso. A tua palavra, Senhor, é o que nos alimenta. A tua palavra, Senhor, é o que traz a fé, o conhecimento, a aproximação do teu reino no meio de nós. Então, Pai, através do teu Espírito agora, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor toque no coração, na alma, no espírito deste homem ou desta mulher que deve ser apresentado a Ti. Senhor, nós louvaremos esse hino. E que o Senhor possa fazer a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Chega mais perto. Chega mais perto. Se aproxima. Se aproxima. Vem mais perto. Vem mais perto, isso. Venha para o altar do Senhor. Venha perto do Senhor. Já venham pedindo o que vocês querem. Venham pedindo e clamando o que vocês querem. A glória, força, honra, todo poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória.
vidas agora. Tu és santo. Glorificado seja teu nome, Senhor. Adorado seja teu nome, Senhor. Tu és Oh Deus, santo. esteja aqui nesse momento, Senhor. Preciso do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Agora é o momento de você e Deus. Agora é o momento de você dizer, Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Agora é o momento de você e Deus. Eu só posso tocar e Deus operar. Então agora é você e Deus. O teu pedido tem que estar nas tuas mãos. O teu pedido tem que estar no teu espírito. Mas peça em verdade. Peça em verdade. Peça a transformação do céu. Peça esse concreto, essa pedra, essa rocha, que vai sim, aonde ele disse para Pedro, Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. A tribo de Judá. Oh Deus, oh Deus, Raiz de Davi. glorificado seja, Pai. Eu te peço, Estrela da manhã. venha papai, venha papai, venha papai, venha. Venha papai, venha. O cavaleiro do cavalo branco. Ela, Pai. Isso, vem. Batiza ela, batiza ela, Pai. Batiza no teu espírito. Batiza ela no teu espírito. Em nome de Jesus, batiza. Batiza ela no teu espírito, em nome de Jesus. Batiza ela no teu espírito. Batiza ela no teu espírito. Batiza. Comando de sangue. Sim, papai. Sim, vem, Pai. Sopra Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Venha, papai. Batiza. Batiza. Em nome de Jesus agora, restaura o teu vaso. Restaura o teu vaso agora. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Tu és santo. Oh Deus! Glória a Deus. Santo, santo. Aleluia.